Olá, queridas alunas da imersão, tudo bem com vocês? Hoje vou dar continuidade ao nosso Clube do Livro, com a resenha e comentários do capítulo 2, Argumentos a favor do privilégio de ser mulher. Vou começar lendo o primeiro parágrafo, pois é um dos meus preferidos desse livro. Inclusive, depois vou deixar a foto dessa página, porque vale a pena de vez em quando a gente fazer a leitura, porque no mundo de hoje, que as coisas o tempo todo estão sendo distorcidas, faz todo sentido a gente sempre pensar nisso aqui. A fim de compreender a grandeza da missão da mulher, precisamos abrir nossas mentes e corações para a mensagem do sobrenatural. Eis a chave que nos há de revelar a grandeza da feminilidade. Uma coisa é ler um texto, outra é interpretá-lo corretamente. Ora, todos os argumentos que parecem favorecer a tese de que a Bíblia discrimina as mulheres do começo ao fim podem ser facilmente revertidos se interpretarmos as Sagradas Escrituras com os olhos da fé. Eu vou tirar uma foto e postar aí no nosso grupo. Bom, então sabemos que a manipulação é forte, né? É uma característica aí da vida moderna, é muita coisa que passa aí nas mídias sociais, na TV, nas notícias, é tudo manipulado, né? Muitas vezes as notícias são distorcidas, é uma verdadeira lavagem cerebral. Então, importante a gente ouvir os dois lados, é importante a gente refletir, a gente estudar aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, né? Não precisa concordar, mas a gente precisa entender a história, o que que tem por trás daquilo, a história da humanidade. Então a gente não pode agir ou dar opinião, achar isso, aquilo, sem pensar, sem aprofundar em determinado tema. Claro que a gente não pode aí dar atenção a todos os temas, mas aqueles temas que a gente acha importante, que faz aí a nossa história, que nós achamos, os nossos princípios, a nossa moral, a gente precisa aprofundar e saber realmente o que o mundo quer falar pra gente ou o que é realmente a verdade, sempre a busca pela verdade. Então, a história, ela tá aí justamente para a gente fazer essa investigação, né? Nos últimos anos, a gente está sendo bombardeada por todos os lados com falas feministas, empoderamento, liberdade, mas se a gente estudar a história do feminismo, a gente sabe que é um movimento anticristão, a gente sabe que é um movimento político, com pautas da esquerda, que querem aí simplesmente ganhar adeptas, né? Ela não quer a Cíntia, ela não quer a fulana, a Maria, ela quer um grupo de mulheres para lutar pelas pautas da esquerda. Então é muito triste ver isso e como isso cresce e muitas vezes as mulheres nem sabem que estão sendo manipuladas. Então, só estudando mesmo para desfazer essa grande farsa, né? E para as interessadas em conhecimento, em buscar história, em buscar a verdade, os detalhes do feminismo, tudo como aconteceu de 1750 até hoje, tem um curso maravilhoso dentro da Brasil Paralelo, chama A História do Feminismo. E tem um documentário também fantástico que chama O Lado Oculto do Feminismo. Se você não conhece a Brasil Paralelo, nunca ouviu dizer, nunca ouviu falar, me manda uma mensagem que eu te explico como é. E tenho certeza, ser assinante da Brasil Paralelo é maravilhoso. Tem muitos cursos, tem muita coisa sobre história, filosofia, sobre temas atuais. Agora mesmo eles acabaram de lançar um documentário sobre, né, a questão da indústria farmacêutica, desse excesso de diagnóstico, muitas vezes é doença, né? Se você for no médico, todo mundo tem uma doença, todo mundo tem algum problema. Então, esse é o último documentário, vale a pena ser assinante da Brasil Paralelo. Eu recomendo. E específico sobre esse tema do feminismo, a história do feminismo, o lado oculto do feminismo. Tem outros cursos lá também muito bons, mas eu super recomendo esses dois. Bom, a primeira interpretação, voltando ao livro aqui, que acabei me perdendo um pouco, mas falando desse capítulo 2, a primeira interpretação que a autora contesta quanto às interpretações feministas em relação à Bíblia, ela fala, as feministas falam que a igreja prega que a mulher é inferior ao homem.
Então, antes de alegar essas alegações feministas, a gente precisa entender que também as feministas acham que a igreja é machista, né? Então, por quê? E ela justifica como? Ela justifica falando que a mulher é inferior ao homem, pois Eva foi criada da costela de Adão. Essa é a justificativa das feministas, que a Bíblia é machista, que a igreja é machista. Então, a autora católica, ela confronta essa ideia, defendendo que o fato de Eva ter sido criada da costela de Adão não indica inferioridade. Ao contrário disso, é um sinal de especial dignidade, de preciosidade. Afinal, a criação fora de um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. A autora, nesse mesmo sentido, cita outras passagens bíblicas e destaca magnificamente, de forma magnífica, que o papel glorioso é atribuído às mulheres na Bíblia. Então, são várias passagens que ela desmente essas afirmações das feministas, batendo em vários pontos. Então, assim, eu vou ler a página 31, também vou deixar a foto para vocês, que eu achei linda essa passagem, que é justamente um resumo de várias passagens aí da Bíblia. Quando assumimos que as mulheres foram constantemente menosprezadas, humilhadas e depreciadas ao longo da história da humanidade, precisamos ter em mente que os culpados sempre foram alguns homens, em particular, manchados pelo pecado original e ansiosos por se colocarem acima dos outros, muitas vezes para compensar a sua própria mediocridade. Uma coisa é certa: a Igreja Católica, que elevou as mulheres a uma dignidade extraordinária, é e sempre foi um bode expiatório muito conveniente para os seus detratores. É psicologicamente satisfatório encontrar uma instituição na qual pôr a culpa por todos os males que afligem o mundo. Enquanto o acusador se enrola no manto confortável da repressão, pessoas ignorantes recusam-se a distinguir entre a santidade da Igreja como esposa de Cristo e a sagrada mestra e as ações lamentáveis de muitos dos seus filhos rebeldes e desobedientes. Bom, gente, então, na verdade, eu concordo muito com isso, que a Igreja Católica ela é muito atacada, não só a Igreja Católica, mas o cristianismo no geral, né? Ele é muito atacado com essa visão distorcida da Bíblia para essas pautas aí da esquerda ganharem força. Então, acredito que tudo isso que está no capítulo 2 é para mostrar que, na verdade, a Bíblia, pelo contrário, ela coloca a mulher de uma forma magnífica. Então, eu finalizo o capítulo 2 com essa reflexão, que a gente precisa estudar para não sermos manipuladas. E fica aí a frase da autora: todos os argumentos que parecem favorecer a tese de que a Bíblia discrimina as mulheres do começo ao fim, mas esses argumentos mentirosos podem ser facilmente revertidos se interpretarmos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, com os olhos da fé. Bom, espero que vocês tenham gostado desse capítulo 2, deixem aí seus comentários e até o próximo capítulo.